14 de maio de 2015. Futebol paulista está fora da Libertadores. Corinthians é eliminado pelo Guarani do Paraguai em plena Arena de Itaquera. Invencibilidade em casa também vai pelo ralo. Cruzeiro devolve 1-0 no tempo normal e elimina a Tricolor nos pênaltis. Partida marca a despedida de Ceni da Libertadores. Desembarque em São Paulo tem Rogério Ceni abatido e Luiz Fabiano irritado com gritos de pipoqueiro. No Rio Grande do Sul, Inter vence o Atlético Mineiro com golaços e também avança. Pela Copa do Brasil, Santos não joga bem, mas vence Maringá e avança de fase. Olá, boa noite. A Libertadores acabou para o Corinthians e acabou também para o São Paulo. Os detalhes da eliminação tricolor você vai ver daqui a pouquinho. Agora, falando da equipe do técnico Tite, decepcionou os pouco mais de 39 mil torcedores que lotaram a arena em Itaquera. Com o Fábio Santos e o Jadson expulsos no segundo tempo, o Timão viu o Guarani do Paraguai fazer 1-0 aos 47 minutos e acabar com o sonho do Bi na Libertadores. Veja como foi. Depois de uma péssima partida no Paraguai, o Corinthians não voltou a apresentar um bom futebol e foi eliminado da Libertadores pelo Guarani. Nas palavras do técnico corintiano, uma derrota doída. Tite evitou comparar a situação com a derrota para o Tolima em 2011, mas falou sobre as expulsões de Jadson e Fábio Santos e disse que menosprezo é uma palavra que não cabe no clube do Parque São Jorge. Eu confesso que eu assisti o lance algumas vezes antes de vir para cá e o primeiro me gera muitas dúvidas. A ponto de eu passar pelo Ossos agora, eu digo, dá uma olhada de novo no lance que tu fez e tira tuas próprias conclusões, sem querer justificar. Porém, nessa segunda parte da pergunta, o Guarani foi melhor em 180 minutos e mereceu classificar. Eu vou para dentro do campo para fazer o meu melhor. Eu quero estar com o meu travesseiro leve, assumir os meus erros, tomar uma pancada, mas não preconceber nada. E nesse está em não menosprezar adversário. Com a eliminação, chega um momento bastante temido no Corinthians. O prejuízo financeiro e também a hora das renovações de contrato, especialmente de Guerreiro e Emerson Sheik. Quando eu falo renovação, existem dois lados, né? Não existe só o lado do atleta em querer ficar, nem só o clube querer que ele fique. É uma negociação envolve valores e os valores têm que ser discutidos de qualquer atleta e eles não são diferentes disso. Vontade eu tenho quase certeza que existe por parte dele e por parte do Corinthians. Se caso nenhum contrato desses dois atletas que você disse forem renovados, é por questões financeiras que a gente não consegue alcançar os valores exigidos. Bom, é o seguinte, o nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfi, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o clima do Timão após a segunda rodada consecutiva, a derrota consecutiva para o Guarani do Paraguai. Boa noite, Adriano Dolfi. Quais são as novidades por aí? Boa noite a você, Michele, ao Celso, a Godoy, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo do CT Joaquim Grava, uma tarde, claro, de muita lamentação por aqui, muita tristeza, que contou também com um protesto solitário de um torcedor, um protesto contra a diretoria que está atrasando o pagamento de salário aos jogadores, o torcedor inclusive dizendo para os atletas entrarem em greve caso não ocorra o pagamento logo mais. Treinamento que na tarde de hoje contou com a presença apenas dos reservas em campo, além, claro, do goleiro Cássio e também do jogador Emerson, que inclusive pode ser a grande novidade para o jogo das 9 da noite deste sábado contra a Chapecoense, partida que acontece na cidade de Araraquara. O atacante Guerreiro não apareceu por aqui no gramado, ele que na tarde de hoje se envolveu em uma polêmica com o torcedor em uma rede social, troca de xingamentos, troca de ofensas, inclusive outros torcedores defendendo o Guerreiro, outros torcedores também criticando o jogador peruano. Quem apareceu para conversar com a imprensa agora há pouco aqui na sala de coletivas foi o lateral direito Fagner. Ele falou, entre outros assuntos, sobre o dia seguinte após a eliminação e, claro, sobre essa fase negativa do clube, sobre essa sequência de maus resultados e eliminações. Vamos acompanhar o que disse o Fagner. Acho que as primeiras 12 horas são mais difíceis, né? O jogo está muito vivo, muito intenso ainda na cabeça de cada um. É complicado você chegar em casa, você
quer ficar um pouco isolado, quer refletir sobre o jogo, mas eu acho que o mais importante agora é a gente tentar tirar proveito e lição de tudo que passou, né? Acho que mudar o chip o mais rápido possível, né? Como eu falei, a gente aprender com os erros o quanto antes, porque a gente sabe que a gente tem uma competição longa e uma competição muito difícil, né? Que é o Campeonato Brasileiro. Então, acho que o quanto antes a gente conseguir dar uma resposta, acho que é bom tanto para nós quanto, né, para o clube em si. Então, agora é pensar já na Chapecoense e esquecer o de ruim que ficou, o aprendizado a gente leva, né, e pensar no brasileiro agora. Nós e São Lourenço, acho que foi um jogo de altíssimo nível, né? Foi um jogo onde qualquer uma das equipes teria condição de vencer o jogo. É um jogo muito técnico, onde acabou 0-0. No jogo contra o São Paulo, tivemos as expulsões e isso dificultou bastante. E o jogo do Guarani, acho que foi em Assunção, acho que foi o jogo onde nossa equipe teve muito abaixo daquilo que realmente pode render. E com relação ao jogo de ontem, acho que pela pressão que foi feita no primeiro tempo, por tudo aquilo que se criou, eu acho que não é uma coisa alarmante essa queda de rendimento, até porque ontem a equipe voltou a jogar um bom futebol. A equipe do Corinthians mostrou sua força. Lógico que no decorrer do jogo aconteceram circunstâncias que acabou no resultado que acabou. Fato é que, apesar do Fagner dizer que não existe uma queda de rendimento, nos últimos 4 jogos da Copa Libertadores, o Corinthians não marcou um gol sequer e, além disso, reconheceu, claro, o nervosismo da equipe, que em 8 partidas da temporada teve jogadores expulsos, 6 somente na Copa Libertadores. E fica a questão se o técnico Tite irá ou não fazer mudanças na equipe, mas o que ele fala de concreto é que a equipe precisa retomar o padrão tático. Voltamos aos estúdios, Michele. Tá certo, Adriano Dolfi. Pois então, Celso Cardoso, o que será agora no Corinthians? Eu acho que... Deixa eu só falar uma coisa. Eu já vi o Real Madrid ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, uma sequência pelo Lyon. Quer dizer, você ganhar um torneio continental não é a tarefa das mais fáceis, sabe? Tem que parar com essa coisa, tipo, tá bom, perder para o Guarani eu ia falar Guarani de Campinas. Perder para o Guarani do Paraguai, teoricamente... não é o esperado, mas acontece, quer dizer, tem que parar com essa soberba de achar que o futebol brasileiro está acima de tudo e de todos. Obviamente o Corinthians tem mais nome, tem mais time, mas é mata-mata. O Cássio falhou lá no Paraguai. A gente não pode dizer, o Corinthians não jogou bem, mas o Corinthians perdeu lá por 2 falhas individuais, uma do Cássio, que tem crédito de sobra, que se o Corinthians foi campeão da Libertadores foi por conta dele, se foi campeão do mundo foi por causa dele, mas falhou. Quer dizer, o Felipe também falhou. Então, é reconduzir a rota, mirar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já passou por isso, foi eliminado pelo Tolima na Libertadores, ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores no ano seguinte. Acho que o que deve ser feito, a vida segue, não adianta ficar chorando, não. Esse Renato Augusto, cara, todo jogo que o Corinthians está perdendo e que precisa dele, de aparecer, ele se esconde, some. E outra coisa... ele arruma uma contusão. Como que ele se machuca tanto quando a coisa tá feia, cara? Lá no Defensores del Chaco, ele arrumou uma contusão lá. Saiu mancando. Ontem a mesma coisa, cara. Foi o único a sentir câimbras, saiu no intervalo dando uma mancadinha, já arrastando a perna, voltou e depois foi lá alongar, sentindo câimbra. A hora que mais precisa dele, ele arruma, ele coincidentemente sofre algum mal amarelo. Coincidência. Bom. Amarelo do Guarani. Sim. Sim. Bom, o próximo assunto é a eliminação do São Paulo. Pois é, mas antes que você vote na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva, nós queremos saber o seguinte: a eliminação na Libertadores, enquete, vem cá. A eliminação na Libertadores causa mais crise no Corinthians ou no São Paulo? Celso Cardoso. Nos dois. Obviamente nos dois. Os dois ambicionavam... Só não causa uma crise maior porque os dois estão fora. A pergunta não é essa, Celso. Mas é mais no Corinthians ou no São Paulo? Presta atenção. A pergunta não é essa. A nobre apresentadora foi muito clara. Foi loira, explícita.
A pergunta não é esta. Explícita. Não, a pergunta é, prejudica mais quem? Eu disse os dois. Não, mas não tem essa opção. A pergunta não é esta. Entenda. Então, para entender, seu senhor. Para de gritar na orelha dele, coitado. Repete. Fala, Godoy. Fala, Godoy. Corinthians. Não, eu já entendi. E o Godoy? O meu voto... sabe que o que o Corinthians, o Bayern e o Real têm em comum? Foram eliminados na nossa casa, como diz Oswaldo Maciel, o rei do cabelo sintético. A propósito... Na nossa casa. Corinthians... Então, sem tempo, gente. Godoy, Corinthians ou São Paulo, crise? Crise? Qual que foi mais afetado? Corinthians, Michele. Só tem uma coisa para dizer. Celso, Corinthians rapidinho. e São Paulo não estão nas quartas, mas a Gazeta está, tá? Beleza, e o Celso é o técnico. Resultado no final do programa de hoje. Eu quero, rapidinho, vem cá. Eu quero mandar um beijo pro Pedro, filho da linda Carolina, Rogério e Marinho e do papai Guilherme, que nasceu hoje, o Pedrinho, com 3,660 kg, 50 centímetros, vovó Fátima, vovô Ricardo. Parabéns por essa bênção na vida de todos vocês. Logo eu vou aí ver esse meninão de perto, mais um amiguinho para a turma do Bruninho. E aniversário do Caio Poltronieri, nosso produtor aqui do esporte, que fez a festa em Teresópolis. Aniversário da mamãe da Tata, da nossa secretária Jalce, é a dona Silvia Bardella Lopes. Dona Silvia, um beijão para a senhora, muita saúde, muita felicidade. E para a dona Jussara, que é mãe da Ana aqui do banco. Dona Jussara, um beijo para a senhora, gosta muito do Celso Cardoso. Você já mandou um beijo para ela, né? Já. Eu assistia muito desenho dessa vó da Jalce aí, dona Silvia Bardella aí. Desenho? Bom, o São Paulo também deu adeus à Libertadores. Numa noite de pouquíssima inspiração, o tricolor perdeu do Cruzeiro por 1-0 e foi eliminado na decisão por pênaltis. Que absurdo, gente. Luiz Fabiano, Souza e Lucão erraram e garantiram a classificação da equipe mineira para as quartas de final. O repórter Alexandre Silvestre esteve no Mineirão acompanhando o jogo ao lado dos tricolores. Confira. É bom demais, não tem como duvidar. O meu tempero, tempero faz quem provar se amarrar. Sobre a Pampulha, azul celeste, surpreendendo as previsões meteorológicas. Sinal de que à noite estas estrelas brilhariam. Mineirão, casa do Cruzeiro e do tradicional tropeiro. Eita, feijãozinho gostoso, sô. Tempero tá bom? Tá ótimo. Qual que é o segredo pra fazer a típica comida mineira? Amor, muito amor. Aí sai beleza. Uma pimentinha na rivalidade também cai bem. Mata-mata os caras não aguentam, não. Bambizada já era. Hoje é goleada, 4-1, cara. Maria treme, né? Então fechou. No Morumbi, foram quase 70 mil tricolores empurrando e celebrando o 1-0 no finalzinho, graças a Centurion. No Mineirão, cerca de 40 mil pessoas à espera da virada, do troco. Damião o daria na mesma moeda. Esperamos que a gente possa começar fazendo um gol no início, seja um jogo bom pra gente, respeitando o São Paulo, mas dentro de casa a gente tem que fazer nosso papel. O visitante prometia repetir a dose. Mesmo fora de casa a gente tem que nos impor da mesma forma que nos empenhamos dentro de casa. Eu acho que vai ser bastante fundamental essa partida, porque realmente vai nos colocar nas quartas de finais. Entrada em campo triunfal. Coisa linda. Na arquibancada, sensações. Lá e cá. Pupilas dilatadas. O futebol entorpece o mais careta dos cidadãos. No mata-mata, então, o termo diz tudo. O torcedor sente tudo. Tudo mais intenso. No intervalo, tempo para acreditar. Jogamos bem no primeiro tempo, jogou um time confiante. Seguramos o bonito. Você é tricolor contra o Boca, mano. O jogo tá parelho aí, eu acho que tá bom. Tipo, agora vamos pra cima e vamos marcar 2.
mas a Raposa, astuta, abocanha a presa aos 9 minutos da etapa final. Respeito moço, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito moço, patente alta da aula é bigode grosso. O relógio corre, o pânico toma conta do Mineirão. Ninguém muda o placar. É hora de decidir nos pênaltis. Para esse amigo aí, é situação inédita num estádio. Primeira vez na disputa de pênaltis. Vamos ver o que vai dar. E a experiência começa legal para ele. Começou bem. Melhor ainda quando o Rogério pega logo de cara. A alegria aqui dura pouco. O São Paulo, que largara na frente, é ultrapassado. A galera tricolor respira e desabafa ao ver Ceni salvando mais uma. O capitão faz o que pode, inclusive catimba a lá Valdir Pérez. Os jogadores de linha não têm a mesma competência. E o goleiro artilheiro não alcança o último sonho dele na Libertadores. Festa do Cruzeiro em Minas, festa também do Internacional no Sul. O Colorado fez 3-1 no Atlético Mineiro e garantiu a vaga para a próxima fase da Libertadores. Inter jogou muito para vencer a um grande time como Atlético Mineiro. Tem que jogar muito. E eu tenho a tranquilidade e a certeza que Inter mereceu. Inter foi mais, Inter jogou melhor, Inter está nos quartos de final, porque os jogadores tiveram uma grande atitude, gran compromiso com o jogo e mostraram muita qualidade, muita personalidade. O Atlético Mineiro foi prejudicado pela arbitragem, mesmo o Inter tendo jogado muito, jogou tudo, mereceu. Um gol, anulou um gol do Gemerson alegando falta do Léo Silva e não marcou um pênalti no Jô. Então, se ele viu falta do Léo Silva, teria que ter visto o pênalti no Jô também. Então, 2 erros que prejudicaram muito o Atlético Mineiro. Se o placar seria empate, não sei. Mas a arbitragem prejudicou o Atlético Mineiro. Então, viu a falta do Léo Silva. Aí depois não vê o pênalti no Jô? Quer dizer, vê o que favorece a defesa, não vê o que favorece o ataque. Não é? Muito bem, mais 3 jogos completam nesta noite a fase de oitavas de final da Libertadores. Um jogo já está sendo realizado agora na Argentina. Racing e Montevideo Wanderers estão empatando em 0-0. O primeiro confronto terminou 1-1. Às 9 horas, a Bombonera vai ferver com Boca Juniors e River Plate. No jogo de ida, o River venceu por 1-0. Às 11h30 em Medellín, na Colômbia, tem Atlético Nacional e Emelec do Equador. No primeiro confronto, os equatorianos ganharam por 2-2. Bom, tá certo. Rapidinho, Diga, deixa eu falar desse jogo do Boca e do River, esse é o adversário do Cruzeiro. Né? E o Boca perdeu o primeiro jogo por 1-0, era o time de melhor campanha da Libertadores, e o River o de pior campanha. Vamos ver o que acontece hoje no La Bombonera. Dale Boca! O assunto agora é Copa do Brasil. O Santos nem precisou jogar tanto para vencer o Maringá na Vila Belmiro e garantir a classificação para a terceira fase da competição. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Faixas de campeão paulista entregues aos heróis do título pelas jogadoras do futebol feminino do clube. Cicinho com a camisa 100, em razão de ter completado o 100º jogo pelo Santos, domingo contra o Avaí na estreia do Campeonato Brasileiro. Elano, que entrou no segundo tempo, jogou com a 300, quantidade de partidas atingidas pelo meia na noite passada. Motivos de sobra para fazer festa e dar espetáculo contra o Maringá.
no duelo de volta pela segunda fase da Copa do Brasil. Faltou o prestígio da torcida, apenas 4.000 pessoas foram à Vila Belmiro. Mas faltou principalmente futebol por parte do Peixe. O primeiro tempo se resumiu à boa jogada de Geovânio pela direita, que terminou com David Braz acertando a trave. O time paranaense jogava por uma bola e ela quase veio com o Max no final da etapa inicial. Achei que faltou muito hoje chutar em gol. Eu acho que nós chegamos muito na entrada da área, muitas vezes, e quisemos sempre dar um toque a mais. Me coloca no lugar do torcedor, até de vocês, fica aquele jogo arrastado, aquele jogo chato. Então nós procuramos abrir o time no começo do jogo já e depois no intervalo mais uma vez. E que é o jogo de paciência, não tem como. Você tem que ficar tocando a bola com rapidez, balançando a defesa do adversário. A situação mudou um pouco a partir deste lance. Robinho praticamente pediu para o árbitro marcar a falta. Eurico, que puxou o camisa 7, já tinha cartão amarelo e acabou expulso. O Santos criou mais a partir daí. Uma boa oportunidade aconteceu na jogada, que foi de Robinho para Ricardo Oliveira e de Ricardo Oliveira para Lucas Lima. Mas o fato é que faltava inspiração para sair do 0-0. Quem salvou foi Ricardo Oliveira, que no último minuto marcou o gol da vitória. Apesar do mau futebol, o Santos está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Para seguir adiante, no entanto, terá que jogar mais do que fez até agora. Terá pela frente um adversário de primeira divisão, o Sport, que eliminou a Chapecoense na noite desta quarta-feira. Com certeza vai ser um jogo mais aberto, é um jogo que a gente gosta de jogar, entendeu? Eu volto a dizer, o Santos ele tem um DNA ofensivo, mas com bastante responsabilidade na marcação. É dificílimo jogar lá, como também vai ser difícil para eles virem jogar na Vila Belmiro. Pois é, mais 8 partidas completaram a rodada de ontem na Copa do Brasil. Em Arapiraca, Asa e Vitória ficaram 1-1. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira em Salvador. O Grêmio ganhou do CRB por 3-1 em Maceió e eliminou o jogo de volta. Veja os gols dos outros jogos. O Vasco visitou Cuiabá e por pouco não sai da Arena Pantanal com uma derrota. Maninho fez 1-0 para o time do Mato Grosso. Mas Rodrigo, de falta, aos 48 do segundo tempo, garantiu o empate, 1-1. O Goiás, que havia perdido o jogo de ida para o Independente do Pará, não deu brecha para a zebra. O jogo foi sofrido, mas a equipe da casa conseguiu construir a vitória a partir dos 32 minutos da etapa final. Rodrigo, Wesley e Eric marcaram e colocaram o Goiás na próxima fase para enfrentar o Ituano. 3-0. No clássico catarinense, o Figueira precisou de apenas 13 minutos para despachar o Avaí. Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso reverteram o placar de 1-0 da partida de ida e colocaram o Figueirense na próxima fase. O adversário será o Botafogo. A Ponte Preta fez muito bem a lição de casa diante do Motoclube. No primeiro tempo, apenas um gol, o de Borges. Primeiro gol dele pela Macaca. Já no segundo, Railan empatou de cabeça, 1-1. Só que nos 15 minutos finais, a Ponte marcou 3 vezes, 2 com Cezinha e outra com Diego Oliveira, e assegurou a classificação à terceira fase. Agora, a Ponte pega o Coritiba. Falando no Coxa, a equipe sofreu na partida contra o Fortaleza. Rui abriu o placar aos 40 do primeiro tempo. Daniel Sobralense empatou aos 7 do segundo. 3 minutos depois, Rafael Lucas colocou novamente o Coritiba na frente. Como o time paranaense devolveu os 2-1 do jogo de ida, decisão nos pênaltis. E depois de 21 cobranças certas, sem nenhum erro das equipes, chegou a vez dos goleiros baterem. Bruno fez para o Coxa. Ideola isolou para o Fortaleza. Final 11-10 e vaga para o Coritiba. E na Ilha do Retiro, muito sofrimento para o torcedor do Sport. Depois de perder para a Chapecoense por 2-0, a equipe precisava do mesmo placar para levar a decisão aos penais. E foi isso que aconteceu. Mike e Diego Souza marcaram. Nos pênaltis, Bruno Rangel e Maranhão desperdiçaram para o time de Chapecó. E Vitor levou o Leão à terceira fase da Copa do Brasil, 4-2.
A seleção brasileira sub-20 está em Atibaia, onde iniciou a preparação para o campeonato mundial da categoria. E o Felipe Sboril acompanhou. A seleção brasileira sub-20 escolheu a calma cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, para realizar a preparação para o mundial da categoria, que vai acontecer na Nova Zelândia no mês de junho. A equipe fica por aqui até sexta-feira e depois embarca rumo à Austrália, onde os jogadores irão para a segunda etapa de treinamentos. Para nós está sendo muito importante, né? Estamos se reconhecendo ainda. Não conheci outros jogadores, para mim foi uma experiência nova. Estar compartilhando ao grupo aqui e estamos trabalhando bastante, se adaptando ao máximo ao que o professor está nos orientando. Muito importante, né? Como mudou bastante jogadores, né? Esse treinamento, estar junto, concentrado, conversar, bater um papo, ajuda muito. Vai ajudar muito no desempenho da equipe. Os atletas foram convocados pelo técnico Alexandre Galo, mas no meio do caminho foi demitido pela CBF. E quem assumiu o time foi Rogério Micali. A gente não esperava, né? Uma coisa acontece faltando 3 dias para se apresentar, então, mas não pode deixar isso afetar a gente. É uma coisa que vai acontecer na nossa carreira, né, de jogador. Do dia para a noite pode mudar treinador da equipe que a gente tiver e a gente tem que estar com a cabeça erguida e trabalhar, né? Continuar trabalhando para dar tudo certo. Fiquei meio surpreso, né? Mas o professor Galo foi um cara que me ajudou bastante. Hoje, se eu estou aqui, agradeço a ele pela oportunidade. Para mim, é uma experiência nova, professor Rogério. Agora é se adaptar ao jeito do professor Rogério e conseguir o título na Nova Zelândia. Logo no segundo dia de treinamentos, a seleção brasileira sofreu uma grande baixa. O meio-campo Matheus Biteco, que pertence ao Grêmio, foi cortado por causa de uma lesão. A comissão técnica já definiu que nenhum jogador será convocado para esta vaga. Eu fiquei meio triste, né? Porque ele nem treinou, né? Nem sequer ele treinou. Mas é coisa que passa, né? É vida. Agora ele pensar lá no Grêmio, trabalhar, recuperar e voltar a jogar. Na próxima sexta-feira, 4 jogadores serão cortados, totalizando 21 inscritos no Mundial. A estreia do Brasil na competição está marcada para o próximo dia 1º de junho. O adversário será a Nigéria. E depois da classificação na Copa do Brasil, o próximo compromisso do Palmeiras é contra o Joinville pelo Brasileirão. Mas é claro que um dia depois da eliminação dos rivais, isso foi assunto na academia do futebol. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Disputando 2 competições de forma simultânea, o técnico Oswaldo de Oliveira tem rodado todo o elenco palmeirense. Contra o Sampaio Correia, por exemplo, alguns titulares foram parar no banco de reservas. E o grupo tem aprovado a estratégia do professor. Eu acho que o Oswaldo realmente tem que fazer isso, porque o brasileiro é longo, tem Copa do Brasil e são muitos jogos, então todos têm que estar sempre no ritmo aí para quando entrar bem, entendeu? Porque com certeza vai ter lesões, vão ter cartões, então ele tem que estar sempre mesclando aí para estar todo mundo bem. Robinho foi um dos que não começaram a partida de terça-feira. E para ele, essa parada estratégica veio na hora certa. Realmente eu estava sentindo uma dor no meu adutor, que estava pegando um pouco do pubis na semana passada. E conversei com os fisioterapeutas, com a preparação física e junto com o Oswaldo eles acharam melhor me poupar, segurar um pouco. Eu acho que se eu jogasse o tempo todo, não sei se eu estaria bem hoje para jogar domingo. Então chegaram a uma conclusão boa ali de me poupar ali, me segurar ali. E hoje eu tô me sentindo muito bem. De poupado na Copa do Brasil, Robinho vai ser titular no Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Joinville em Santa Catarina. Aliás, o meia comemora o fato dessa partida acontecer no final de semana com portões fechados. Eu já joguei lá no Joinville algumas vezes lá com a torcida e a torcida lá é muito forte, eles apoiam muito, eles gritam o tempo todo, então vai favorecer sim nosso time. Eu acho que a gente tem que ir lá para tentar essa primeira vitória aí que nós deixamos escapar aqui no sábado. Ah, e claro que além do jogo de domingo pelo Brasileirão, a eliminação dos rivais Corinthians e São Paulo na Libertadores também foi assunto por aqui. Afinal, o Verdão venceu terça e também quarta-feira, não é, Robinho? Terça nós vencemos, mas quarta não sei porquê da pergunta, não. Eu tô feliz hoje, não sei porquê. Tudo bem, Robinho. Você não está nem aí para os rivais, né? Eu nem vi o jogo, eu tava assistindo Curitiba e Fortaleza e depois eu tava assistindo a Era do Gelo com meu filho. Que ele quis ver o desenho, eu fui ver. E depois vi os pênaltis do Curitiba. Eu nem me importei com o resultado nenhum. Eu vi esses dias um jogador falando aí que
que eles se preocupavam mais com a Libertadores, deixava nós e o Santos se matarem no Paulista. Não sei quem foi que falou, alguém falou isso aí, eu escutei meio por ar aí. Agora tá valendo, né? Agora é hora de tirar uma onda. E quem pode tirar onda hoje, geralmente, é palmeirense e santista. O santista é muito mais, porque ainda foi campeão paulista. Mas o palmeirense também pode, classificou na Copa do Brasil, o Santos avançou na Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo vão ter que recomeçar, Godoy. Como tá tirando onda o Julião, o rei do parafuso lá de Mojimirim, mandando um beijão pra Michele. Adora um parafuso e um fixador. O Raimundo, o negão do Morumbi. Vai arrumar aquele que tá faltando aí na sua cachola? O Raimundo, o negão do Morumbi, os marreteiros da Vila Prudente. Marreteiro. Vila Prudente é perto da Moca. O Zé Vieira e a família da porcada lá de Badibacite. A porcada. O Debeles, o Eduardo Chimara, que estava aqui morrendo de rir, não sei porquê, o Tadal, o Thiago, o Leandro Vieira, os irmãos Piassi, né? Olha só. E o Reinaldo de Souza, amigo do Alves, nosso departamento comercial lá da Aires sabonete cheiroso. É isso? Se você quiser mais, tem aqui, ó, o Márcio Vieira. Não, Godoy. Godoy, deixa eu falar o seguinte, começou hoje, olha o tempo, começou hoje a disputa da 33ª edição do Troféu Brasil de Atletismo. E a Carol Zilberman, a nossa repórter, acompanhou as disputas. Boa noite, Michele, amigos ligados no Gazeta Esportiva. O primeiro campeão brasileiro de atletismo de 2015 saiu da disputa de lançamento de martelo. Wagner Domingos conquistou apenas o 14º título na prova do Troféu Brasil. Primeiro eu estou focado em melhorar a marca. Hoje eu acharia que eu ia conseguir um 74, 75, mas infelizmente não sei se foi o tempo, a minha técnica não foi boa. Consegui só um 73, 76, né? Mas aí estou feliz, mais um Troféu Brasil, né? E agora é focar para tentar melhorar nas próximas competições. A grande surpresa do dia ficou por conta da final feminina de 100 metros rasos. Rosângela Santos, do Pinheiros, voou baixo e superou a favorita Ana Cláudia Lemos com o tempo de 11 segundos e 8 centésimos. Tá só o início. Vamos em busca agora do PAN. Quero manter meu título de campeã. O Troféu Brasil de Atletismo prossegue até domingo, dia 17, na Arena Caixa, com entrada franca para o público. De São Bernardo do Campo, Caroline Zilberman para a TV Gazeta. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. A eliminação da Libertadores aí causou mais crise no Corinthians ou no São Paulo? Corinthians, 62% dos votos. Bom, o programa de hoje termina aqui. Amanhã às 10h30 tem o Super Esporte com a Anitta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite, Godoy. E faço um convite também para que acompanhem mais esporte no Jornal da Gazeta. Daqui a pouco. Boa noite. Hoje eu vou. Quem gosta do Porpetone, hoje às 22h30, lá no Teatro da Faculdade UMC, na Imperatriz Leopoldina. Fiquem com Deus. Ainda é possível. Amém. Interrogação. Tchau. Tchau. La pergunta. They called him Sir.